Então, pessoal, nós vimos até agora então os circuitos ORLC, o que configura ele, né? Quando a gente tem circuitos contendo resistores, capacitores e indutores, e a gente pode ter também circuitos com dois indutores, dois capacitores, desde que eles não possam ser associados em série ou paralelo, tá? Então agora a gente vai ver dois tipos de circuito, basicamente, que é o circuito RLC série, tá? Primeiro sem fonte, e depois na próxima aula com fonte, e vamos fazer alguns exercícios, tá? Então vamos lá. Então vamos lá, primeira coisa, vamos analisar esse circuito aqui, ó, que é o circuito RLC série, né? Então todos os elementos aqui estão em série. E vamos analisar então como encontrar a equação diferencial, né, para a corrente do indutor, o IL. Tá? Nós vamos fazer para o IL e depois para o VC. E agora a gente vai tentar resolver a equação no tempo. Tá? Então achar o IL dt, tá? Que seria o IL dt e depois o VC dt. Ok? Então nós vamos equacionar isso aqui, vamos usar as equações auxiliares da mesma forma que a gente fazia antes. Tá? Lembrando que agora nós teremos duas condições iniciais. Teremos a corrente no indutor inicial e a tensão do indutor, a tensão no capacitor inicial. Tá? Então, como é um circuito série, pessoal, nós temos aqui ó, a corrente do indutor, que nós queremos descobrir, e a tensão no capacitor. Tá? Como é um circuito série, isso aqui configura apenas uma malha. Tá? E a corrente que nós estamos calculando é o IL, então eu já coloquei aqui como sendo o IL a corrente de malha. Tá? Se vocês não quiserem, não precisa. Pode colocar I1 aqui e depois substituir por IL lá no final. Tá? Mas isso é com vocês. Então, primeira coisa, nós temos que encontrar as condições iniciais quando elas não são fornecidas, que seria o caso anterior, né? Quando eu tenho um circuito lá que troca uma chave e calcula as condições iniciais, tá? Só que aqui já foi dado, tá? Então ele já está numa configuração pronta para nós, série aqui sem fonte, tá? Não tem fonte, fonte é na próxima aula. Então nós vamos equacionar esse circuito aqui utilizando algum método de solução, tá? Como é um circuito série, é mais interessante fazer aqui por malhas, tá? Mas nada impede de fazer por nós, tá? Eu não vou fazer por nós aqui, mas quem quiser fazer, daí o que vocês fazem? Podem tentar calcular a tensão nesse nó aqui, ó, tá? Que daí vai ser a corrente do capacitor aqui, ó, e C vai ser igual à corrente IL, tá? Então daqui vocês tiram uma equação, tá? E daí depois as outras equações saem naturalmente também. Não é tão difícil, tá? Mas por malhas é muito mais fácil. Eu recomendo fazer direto por malhas, tá? Beleza? Então, vamos equacionar o circuito fazendo por malhas. Então, nós vamos ter aqui ó, essa corrente circulando aqui dentro. Ela vai produzir essas polaridades aqui, ó, tá? Lembrando que no indutor a corrente sempre entra no positivo, né? E no capacitor também. Ela entra no positivo. É como se fosse um resistor, tá? Não muda nada. Daí vamos somar as tensões aqui dentro. Temos a tensão do resistor aqui, ó. Temos a tensão do indutor, VL, e temos a tensão no capacitor, tá? E daí nós substituímos pelas equações auxiliares, né? Tensão no resistor, R vezes I, tá? A tensão no indutor, L d dt, tá? E tensão no capacitor, 1 sobre C integral da corrente do capacitor. Beleza? Então isso aqui vai com uma equação que tem derivadas e integrais, tá? Nós não soubemos ainda resolver equações diretamente assim. Tá? Existe uma ferramenta para fazer isso, chamada a transformada de Laplace, mas isso aqui vocês vão ver lá no terceiro semestre. Tá? Não é agora que é visto a resolução por Laplace. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar e fazer uma derivada para tirar essa integral daqui. Tá? Daí vai ficar somente derivadas. Tá? Mas antes disso, tem que tomar cuidado com o seguinte. Ó, aqui nós temos ó, corrente do resistor, corrente do indutor e corrente do capacitor. Tá? Só que o que acontece? Esse circuito aqui é um circuito série. Então, todas as correntes são iguais. E como nós queremos o IL, eu vou trocar todas esse IR aqui ó, e esse C por IL. Tá? Então, substituindo todo mundo por IL, vai ficar R vezes IL, LD e LT, 1 sobre C integral da corrente do indutor. Tá? Daí fica todo mundo com IL, beleza? Então agora, para tirar essa integral, eu vou fazer uma derivada, tá? Derivando tudo, né? Então vou derivar dos dois lados da igualdade, tá? Todo mundo aqui, derivei tudo. Vai ficar como? R é uma constante, então vai vir para frente. E a derivada de IL vai ficar dIL dt, tá? Aqui tem uma constante L, que vai vir para frente da derivada. E eu vou derivar de novo essa derivada aqui. Então vai ficar uma derivada segunda. Tá? Derivada, quando tem um 2 aqui, significa que o IL foi derivado duas vezes. Tá? Eu derivei ela duas vezes, beleza? E aqui eu tenho uma integral.
tá? Então a integral, esse 1 sobre c vem para frente, tá? E eu estou integrando uma derivada de IL. Então ele vai se cortar as duas, tá? Derivada vai cancelar essa integral e vai ficar somente o que está aqui dentro da integral, que é o IL, tá? E aqui nós temos uma constante livre, né? Eu vou derivar uma constante e vai dar zero, tá? Eu nem coloquei aqui. E do outro lado, igual a zero, tá? Então essa aqui é uma equação diferencial, nós vamos só pegar e dividir tudo por L, tá? Vamos pegar, por que por L? Porque nós vamos deixar na forma padrão, tá? Como é que é a forma padrão? A forma padrão é a derivada de mais alta ordem sempre à esquerda. Então ó, aqui fica a derivada segunda, aqui fica a derivada primeira, aqui seria uma derivada na zero, que não é derivada, né? Então aqui nem uma equação de segundo grau, né? Tipo x ao quadrado mais ax mais bx mais c. Tá? Vocês estão vendo que ó, o expoente vem diminuindo, né? Então aqui seria um x na zero, tá? Então vem 1, vem 2, 1 e 0, né? Aqui também, ó, 2, 1 e aqui não tem nada, né? Que é derivada na zero, que é como se não tivesse derivada. Então isso aqui, pessoal, é a equação da equação diferencial da corrente no indutor, tá? Assim que a gente obtém, tá? Eu vou fazer agora a equação diferencial da tensão no capacitor e depois a gente resolve as duas junto, tá? Que vocês vão ver que elas são bem parecidas, tá? Então agora, ó, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma análise, só que para tensão no capacitor, para encontrar o VC/dt, tá? Só que eu vou mostrar as duas agora e depois a gente soluciona, beleza? Então, mesma coisa de antes, tudo igual. Primeiro nós temos que encontrar as condições iniciais, se não forem dadas, nesse caso aqui já estão dadas aqui. Depois vamos equacionar o circuito utilizando algum método, tá? Só que agora nós queremos a tensão no capacitor, tá? Tensão no capacitor. Então como é que a gente faz? Mesma coisa. Vamos usar malhas, tá? Só que malhas para encontrar a tensão no capacitor. Vocês vão ver que a ideia é bem semelhante. Então aqui vai ficar a corrente no indutor, ela vai circular assim, né? Vai produzir um mais ali, ó, um mais aqui e um mais ali. Então vamos somar todas as tensões, VR mais VL mais VC, tá? Vai ficar assim. Só que agora, pessoal, nós estamos buscando o VC, tá? O VC que nós estamos procurando. Então, o VR e o VL nós temos que trocar por alguma coisa que tenha VC, tá? Então, se a gente, vamos substituir ainda o VR por R vezes a corrente no indutor, o VL por LD e DT, mesma coisa, tá? A gente sabe que o circuito é série, então a corrente do resistor é a mesma do indutor, tá? Daí o que nós vamos fazer? Se a corrente do indutor é a mesma do capacitor, porque olha aqui, ó, o IL está da esquerda para a direita aqui, e aqui está o IC, tá? Então, no lugar do IL, nós vamos trocar agora por IC. Por que trocar por IC? Porque daí o IC tem essa relação aqui, ó, com a tensão no capacitor. E nós estamos buscando a tensão no capacitor, tá? Então, tudo onde tem IC, nós vamos trocar por isso aqui depois. E daí vai virar tudo tensão no capacitor, tá? Então, onde é que apareceu o IC? Apareceu aqui, né? E apareceu aqui, ó, tá? Então, temos dois IC e tem o VC que já está pronto. Esse aqui já está como a gente quer. Então, ó, no lugar do IC, nós vamos trocar por IC dVc/dt. Então, aqui no lugar do IC vai ficar C dV/dt. E aqui no lugar do IC, nós vamos botar o C dV/dt também. Tá? Só que ele vai entrar dentro da derivada, como um argumento da derivada. Então, nós vamos ter que derivar de novo. Ó, derivada disso aqui. Tá? Então, vai ficar uma derivada segunda. Essa capacitância vai vir para frente. Tá? Então, vai ficar LC. E nós vamos ter que derivar novamente o dV/dt. Então, vai ficar uma derivada segunda. Tá? E aqui na frente vai ficar só RC dVc/dt. Tá? E o VC aqui vai ficar sozinho. Tá? Então, isso aqui, para deixar na forma padrão, com a derivada de mais alta ordem à esquerda, nós vamos dividir tudo por LC. Tá? Dividindo tudo por LC vai ficar derivada segunda de VC, tá? Derivada segunda de VC, mais R sobre L dVc/dt, mais VC sobre LC. Tá? Então, essa aqui é a equação diferencial para a tensão. Tá? Equação diferencial da tensão que nós temos que resolver agora. Tá? Então, se vocês perceberam, tá, pessoal, olha o que aconteceu aqui. A equação diferencial para a equação da tensão no capacitor ela é dada por isso aqui. Ó. A derivada segunda, tá? Aqui derivada primeira e aqui não tem derivada. E olha os coeficientes. Ó. E a equação diferencial da corrente no indutor, pessoal, vocês vão olhar aqui, ó, é a mesma equação, só mudou a variável. Aqui está VC, aqui está IL, tá? Só que olha os coeficientes aqui, ó. R sobre L, R sobre L. Aqui está 1 sobre LC.
tá? E aqui está 1 sobre LC. A única coisa que trocou é que aqui é VC e aqui é IL. Estão vendo que a equação é a mesma, tá? Os mesmos coeficientes. Então isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que eu tivesse uma equação assim, ó, é algébrica, né? Tipo, x² mais 3x mais 5 igual a 0. E aqui eu tivesse uma equação y² mais 3y mais 5 igual a 0. Você entende que as raízes dessas duas equações são iguais? Só que aqui é x e aqui é y, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. É uma constante, tá? Que é igual nas duas equações, só trocou a variável, tá? Então a resposta, né, dessas duas equações aqui vão ser, assim, a equação é a mesma, tá? Só que claramente a tensão vai ter um comportamento diferente da corrente, tá? Porque uma é volt e outra é ampere, vai ser uma coisa totalmente diferente, tá? Então a pergunta é, como a equação para duas variáveis diferentes possuem a mesma equação diferencial? Então a resposta é que as equações são iguais, só que as condições iniciais são diferentes, né? O que produz equações muito diferentes no tempo, tá? Porque assim, ó, apesar de aqui ter essa condição aqui e essa aqui, que é a mesma para as duas, só que não é essas duas que a gente utiliza. A gente utiliza para essa equação, a gente utiliza o VC de zero e a derivada do VC em zero, tá? Enquanto que para essa equação aqui nós usamos o IL e o DIL dt em t igual a 0 mais, tá? Então, para essa condição inicial, para essa equação aqui, ó, a resposta vai ser uma equação de IL que vai sair de I0 com uma inclinação, tá? O que é o DIL dt? É a inclinação. Se for um número positivo, ela vai sair para cima. Se for um número negativo, ela vai sair para baixo, tá? E aqui é a mesma coisa, ó, ela vai sair de um V0 e ela pode sair para cima ou para baixo, tá? E depois ela vai fazer outra coisa aqui que nós já vamos ver, tá? Então, a equação diferencial, os coeficientes são as mesmas, só que as condições iniciais são diferentes. Por isso que ela vai se comportar, assim, o ponto de saída pode ser que seja diferente e tal. Ela vai ter uma mesma cara, tá? Só que ela vai ser com o momento onde ela sai e a velocidade com que ela sai do ponto de partida vão ser diferentes, tá? Já vai ficar mais claro quando a gente fazer um exemplo, tá? Então, como é que a gente resolve, tá? A gente já viu as condições iniciais, já vimos como obter a equação diferencial e agora como a gente resolve, tá? Isso aqui vai ter mais para frente, pessoal, vai ter uma disciplina específica que vocês vão rever. Então não precisa se preocupar tanto com a resolução da equação diferencial, tá? Que isso aqui eu até não vou cobrar em prova a resolução, tá? Só vou mostrar para vocês como é que faz. Aqui, pessoal, a gente não pode usar a mesma estratégia que a gente usou para as equações de primeiro grau, tá? Não funciona, tá? Não funciona. Nós temos que fazer de uma maneira diferente, tá? Não tem como fazer da mesma maneira. Porque lá, como é que a gente fazia? A gente passava tudo que tinha dt para um lado, DIL para um lado, tudo que tinha dt para o outro. Só que aqui a gente não consegue fazer isso, tá? Por quê? Porque tem um quadrado, tá? É que nem resolver uma equação de primeiro grau algébrica, uma de segundo grau algébrica. A gente não resolve do mesmo jeito. De primeiro grau, a gente consegue isolar um x, um y de forma muito mais fácil do que na segunda. De segunda ordem, a gente tem que usar uma equação de uma Bhaskara. Tá? Aqui vai ser bem semelhante. Tá? Então, como é que a gente resolve a de segundo grau? Tá? Então, a de segundo grau é o seguinte, nós temos que assumir de antemão que a gente já sabe o formato da resposta, ou o tipo da resposta. Tá? Então, a gente vai ter que assumir de antemão que a equação que vai resolver essa equação diferencial aqui, ó, que é o IL, nós estamos buscando o IL, ela é nesse formato aqui, ó, é uma exponencial. Tá? Por que é uma exponencial? Porque lembra lá no de primeira ordem, sempre dava uma exponencial, né? Tá? Que é quando a gente fazia aquela integral, aparecia um ln, e a gente aplicava uma exponencial e dava sempre uma exponencial. Tá? Aqui a ideia é a mesma, tá? Só que a gente vai fazer um pouquinho diferente. Então a gente assume que a resposta é uma exponencial, desse tipo aqui, ó, tá? Então se eu pegar essa equação aqui, ó, IL, e jogar aqui dentro e fazer as derivadas, isso aqui tem que dar igual a zero. Tá? Isso que significa a equação. É que nem uma equação de segundo grau, tipo de primeiro grau, digamos 5 igual a zero. Então é qual x que a gente coloca aqui dentro que zera a equação. Então tem que ser menos 5, né? Porque daí quando a gente jogar isso aqui vai dar zero igual a zero. Tá? Aqui é a mesma coisa. Qual que é a equação? Tá? É uma equação no tempo que a gente joga aqui dentro e isso aqui zera tudo. Tá? Então existem infinitas equações. Tá? Pode ser qualquer um tipo diferente. Poderia ser um polinômio que a gente colocasse aqui dentro que ia resolver. Só que o polinômio não funciona em todos os casos. Tá? Um ln não ia funcionar em todos os casos.
Mas a exponencial funciona em todos os casos, por isso que a gente usa uma exponencial, tá? E daí a gente coloca coeficientes genéricos aqui, tá? Esses coeficientes genéricos vão aparecer durante a solução da equação. Então a gente usa uma equação genérica, a gente vai jogar aqui dentro e vamos ver o que acontece, tá? Então aqui ó, o IL vai entrar aqui, ó. Aqui nós precisamos da derivada do IL. Então vamos fazer a derivada aqui, ó. Quanto que é a derivada de IL dt? DIL dt. Então vamos derivar essa equação em relação ao tempo. Então o A é uma constante, vai ficar ali, e a derivada d na lambda t vai vir um lambda para frente, tá? Esse lambda aqui, pessoal, é aquele coeficiente que aparecia lá nos sistemas de primeira ordem. Lá. Lembra que era tipo t sobre rc ou L sobre R vezes T? Então isso aqui era o expoente. Só que aqui vai dar um pouco diferente, tá? Não vai ser esses coeficientes aqui, vai ser uns coeficientes diferentes, tá? Então, fazendo a derivada vai dar isso aqui, que a gente vai colocar aqui dentro dessa derivada aqui. E depois precisamos da derivada segunda, tá? Que vai ir aqui, tá? Então a gente deriva de novo isso aqui, ó. Então vai vir o lambda, vai vir de novo para frente. Por isso que ele vai dar um lambda ao quadrado, tá? Então nós vamos pegar isso aqui e vamos substituir aqui dentro, tá? Então substituindo, no lugar da derivada segunda vai ficar isso aqui, ó. Tá? Que A vezes lambda ao quadrado vezes E na lambda t, tá? Na segunda tem uma derivada primeira aqui, ó, que vai ficar A lambda E na lambda t vezes o R sobre L, que está na frente. E depois vai ficar 1 sobre LC e a derivada, que não é derivada, né? Essa primeira parte aqui, ó, tá? Daí o que nós vamos fazer? Isso aqui tudo tem que ser igual a zero. Vamos colocar algumas coisas em evidência. Nós temos uma exponencial aqui, ó, que está presente em todos os termos. E um A que está presente em todos os termos. Então vamos colocar o A lambda t na frente. Então olha o que apareceu aqui, ó. Apareceu equações, uma equação de segundo grau, algébrica, que depende de lambda. Tá? Lambda ao quadrado mais um coeficiente mais um coeficiente. Isso aqui é como se fosse uma equação assim, ó. X mais A, x mais B, igual a zero. Tá? É uma equaçãozinha assim. Tá? Então, olha o que acontece. Nós temos... Tudo isso aqui tem que ser igual a zero. Tá? Então, quais são as possibilidades? Se eu posso colocar, para zerar tudo isso aqui, um produto de três coisas. Tá? Qualquer uma dessas três for zero, o resultado dá zero. Então, se eu colocar A igual a zero, ia zerar tudo. Tá? Só que se eu colocar zero no A, olha a equação. Como é que seria a solução? Seria tudo igual a zero. Então, meu IL seria zero. Não faz o menor sentido. O segundo termo é uma exponencial. Tá? Como é que eu faria para essa exponencial ser zerar? Poderia ser, por exemplo, lambda igual a menos infinito. Tá? Só que daí lambda menos infinito não faz sentido, porque daí seria igual a colocar zero na corrente aqui, ó, porque ia botar menos infinito aqui, ó, ia dar sempre zero, tá? Sempre zero. E a gente sabe que a corrente varia no tempo. Então não pode ser ali que a gente vai zerar. Então a única maneira de zerar essa equação é zerando o que está entre colchetes aqui, tá? Se eu zerar isso aqui, ó, dá igual a zero. Então existe um lambda, na verdade dois, né? Porque é uma equação de segundo grau, existem dois lambdas que se eu colocar aqui dentro vai zerar esse negócio. Então a única maneira de igualar a zero a equação é encontrando o lambda que zera essa equação algébrica, tá? Essa equação algébrica sempre vai aparecer, pessoal, tá? Sempre vai aparecer. Se for um sistema de segunda ordem, de terceira ordem, de quinta ordem, de infinita ordem, vai ter sempre uma equação em função de lambda, tá? Essa equação a gente chama de equação característica, tá? Equação característica do sistema, tá? Por quê? Porque ela que caracteriza a resposta do sistema. Porque o lambda vai aparecer na exponencial, ele vai dizer se a constante de tempo lá vai ser mais rápida ou mais lenta, tá? Então, usando Bhaskara, né, nessa equação aqui, nós temos duas equações, né? Então a gente usa Bhaskara, né? Vai dar menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos c, né? Isso aqui é de uma Bhaskara, né? Do tipo assim, né? Onde aqui é o lambda, aqui seria um a, né? Que vale 1 mais b lambda, né? Mais c igual a zero. A gente aplica uma Bhaskara aqui, né? Vai dar menos b, né? O b é esse termo aqui, ó, tá? Mais ou menos, né? Por isso que vai ter duas soluções. Raiz de delta, né? O delta é b ao quadrado, que é o r sobre l ao quadrado, tá? Menos c, tá? Só que daí o que acontece? Tudo isso é dividido por 2a, né? Então o a vale 1, então vai ficar tudo dividido por 2, tá? Então vai ficar dessa forma assim, tá?
Então, o b ao quadrado aqui, esse 2 vai entrar para dentro da equação aqui e vai ficar assim. Aqui vai ficar 4ac, né? 4 vezes a vezes c, só que dentro da raiz. E daí aqui dentro vai parecer dividido por 2, né? Esse 2 vai entrar dentro da raiz e vai cortar com esse 2. Por isso que aqui não tem 2. E aqui é só b ao quadrado, tá? Então aqui o 2 que está do lado de fora vai entrar para dentro da equação, tá? Como uma raiz, só que daí ele vai para dentro do quadrado aqui, tá? Por isso que aparece um 2 aqui, tá? Então essas duas aqui são as duas raízes do sistema, tá? Então se eu colocar uma exponencial aqui com um lambda igual a esse lambda 1 aqui, ele é uma solução, tá? E o 2 aqui, se eu colocar lá, também é uma solução. Então, só que assim, ó, como a gente tem dois lambdas, pessoal, aí isso indica que existem duas soluções. Tá? Existem duas soluções para esse sistema, tá? Então, levando para outro slide aqui, pessoal, ó, então essa aqui é a solução que a gente propôs, tá? E ela é em função de um lambda, tá? O A também nós temos que descobrir, mas nós vamos falar na sequência. Então tem o lambda 1 e um lambda 2. Um vai dar um mais aqui, outro menos. É a única diferença entre os dois, tá? Então, se existem duas raízes, isso indica que existem duas soluções, tá? Então, essa solução aqui, ó, que eu chamei de L1, ela é com uma constante A1 vezes uma exponencial 1 aqui, ó, que é o do lambda 1. E essa solução 2 aqui, ó, também é solução, tá? Eu coloquei um A2 aqui com o lambda 2 que a gente achou aqui, tá? Vai dar um outro A aqui, por isso eu chamei de A2, tá? Então, se existem duas soluções, pessoal, tá? E a gente sabe que essa equação ela é linear, ou seja, a soma das soluções também é uma solução, tá? Por isso que a gente usa apenas a solução completa, tá? Que é a soma das duas respostas, tá? Então, olha como é que é. Lá nos circuitos de primeira ordem, nós tínhamos apenas uma exponencial, tá? Agora, no circuito de segunda ordem, nós temos duas exponenciais, que são o valor das exponenciais é a resolução de Bhaskara aqui da equação característica da equação diferencial, tá? Se eu tivesse sistema de terceira ordem, teria 3 lambdas. Sistema de quarta ordem, 4 lambdas, tá? Então, o número de lambdas é proporcional ao número de soluções da equação característica, tá? Beleza? Então, nós temos que pegar e botar... Por isso que eu tenho que colocar a equação na forma padrão aqui. Ó. Daí a gente pega esses coeficientes aqui, ó, é o que vai... que a gente transforma a equação diferencial aqui numa equação que é em função de lambda, tá? Que fica assim, ó. Vezes lambda mais 1 sobre LC igual a zero. Daí a gente resolve essa equação característica, que é basicamente trocar a derivada por um lambda, tá? Por que isso? Porque a gente viu no slide anterior que aquilo zerava a equação total, né? Por isso que fica assim, né? A gente resolve, acha os lambdas e daí joga nessa equação aqui. Isso aqui é a nossa solução, tá? Daí a pergunta é, de onde vêm as constantes? O A1 e o A2, tá? Elas vão vir, então, das condições iniciais, que agora são duas. Por isso que tem duas condições iniciais, porque tem duas constantes, tá? Nós vamos ter que resolver um sistema daí para achar as duas equações. Então, antes de seguir, só alguns parâmetros importantes, tá? Esse lambda aqui a gente pode escrever nesse formato assim, ó, tá? Então, ele fica um alfa, tá? O que é esse alfa? O alfa é o coeficiente de amortecimento, tá? Que é simplesmente R sobre 2L, tá? É basicamente, é só um nome que é dado para um conjunto de parâmetros, tá? Ele fica numa forma mais compacta. E o ômega zero é a frequência natural, tá? O que é a frequência natural? Esse circuito vocês vão ver depois que ele vai oscilar, tá? Ele vai oscilar, ele vai ser alternada a resposta, tá? E daí a frequência natural é a frequência que ele vai oscilar quando o alfa for zero, tá? Não se preocupe com isso, não precisa decorar isso aqui. Na sequência a gente vai retomar, tá? Não precisa saber o que é, não precisa decorar essa equação aqui. Isso aqui não precisa decorar. Só tem que saber que o coeficiente de amortecimento é a velocidade que o circuito decai, tá? E a frequência natural é a frequência que ele oscila, tá? Mas vocês vão ver depois nos exercícios como é que isso é aplicado, tá? Então, como existe a resolução por Bhaskara, né? São duas soluções, nós temos aí 3 possíveis soluções, 3 combinações, tá? Porque esses lambdas eles podem ser diferentes, tá? Iguais, eles podem ser reais e diferentes, eles podem ser iguais e podem ser números complexos,
tá? Isso aí muda muito, tá? Vai mudar também a cara das equações, tá? Então vamos ver os três casos. Primeiro caso, quando as raízes forem reais e diferentes, ou seja, o lambda 1 é diferente do lambda 2, tá? Então a equação vai ficar desse formato assim, mesma coisa. Aqui são os dois lambdas, né? Quando que eles são diferentes? Quando que eles são reais e diferentes? Quando o que tiver dentro da raiz aqui, ó, der um número real, tá? Vai ser quando? Quando esse número aqui for maior que esse aqui. Porque daí, digamos que aqui dê 5 menos 2, tá? Tudo isso aqui dê 5 e tudo isso aqui dê 2. Então vai dar 3, vai dar raiz de 3. E aqui vai dar menos raiz de 3, tá? Então tudo isso aqui vai dar um número real, tá? Então vai dar um número e outro número, tá? Esses lambdas sempre vão dar números negativos, tá? O lambda tem que dar número negativo porque a exponencial é negativa, tá? Porque a exponencial ela tem que decrescer. Se a exponencial desse positiva, ele ia explodir, tá? E o circuito não explode, tá? Ele não explode. Ele tem resistências e coisas que não fazem com que ele exploda, tá? Isso aqui não existe para nós aqui, tá? Então, ó, o que acontece? Quando os lambdas são diferentes, a resposta ela faz isso aqui, ó. Ela vai subir, tá? E depois ela pode descer. Ou ela pode fazer isso aqui, ó, também. Ela pode fazer isso aqui, ó, tá? Então essa é a cara dela, tá? Por que que acontece isso? Porque nós temos duas exponenciais e os lambdas vão ser diferentes. Então eles vão para zero em velocidades diferentes. Então, enquanto um está indo bem rápido para zero, o outro está demorando mais. Então, por isso que eles gera esse padrão assim de comportamento, tá? Lembro que lá em circuitos de primeira ordem ele só fazia isso aqui, ó, tá? Ou isso aqui, tá? Ele sempre tinha, digamos, a concavidade virada para um lado, ó. Ela é para baixo ou para cima, tá? Aqui não, ó. A concavidade disso aqui está virado para baixo, ó. A boca está virada para baixo e aqui a boca está virada para cima, tá? Então ele troca a concavidade da curva, tá? Porque tem duas exponenciais, tá? Por que tem duas exponenciais? Porque a resolução da equação característica dá duas raízes. Quando elas forem diferentes, a curva vai ser desse formato aqui, tá? Isso aqui a gente chama de circuito super amortecido, tá? Porque ele tem uma variação e vai logo para zero, tá? Aqui não está bem na escala, mas ele vai para zero bem rápido, tá? Beleza? Aqui eu coloquei uma condição inicial que ele começa em zero, ó, por isso que ela saiu de zero aqui. E essa curva tracejada é só para indicar que ele tangencia essa exponencial aqui, tá? Só isso. Depois, quando eu tiver os dois lambdas iguais, tá? Daí o que vai acontecer? Se os dois lambdas forem iguais, tá? Daí o que ia acontecer? Ia ficar, digamos assim, ó, A1 vezes uma exponencial de lambda t mais A2 e na lambda t. E daí eu ia somar esses dois e ia ficar assim, ó, A1 mais A2 vezes e na lambda t. Então isso aqui virou um sistema de primeira ordem, tá? Porque só tem uma exponencial, tá? Uma exponencial. Isso não pode acontecer porque o sistema é de segunda ordem. Tem que ter duas exponenciais, tá? Então tem que mudar a equação. Daí aparece um t aqui, tá? Eu não vou entrar em detalhes por que esse t aparece, pessoal, mas é para manter essas duas equações, elas têm que ser linearmente independentes, tá? Isso aí vocês vão ver em outra disciplina. Eu não vou explicar por que aqui, porque já é muito pesado isso que vocês estão vendo agora, tá? Então, aparece um T ali, só isso que tem que saber, tá? Isso aqui em prova, geralmente eu dou para vocês, tá? Apesar de que eu acho que eu não vou cobrar, porque é muito... Só saber calcular as condições iniciais já tá de bom agrado, beleza? Então, não tem... tem que colocar esse T aqui para transformar essa equação para ela ficar de segunda ordem, ok? Então, esse lambda acontece quando? Quando que eles são iguais? Quando o delta da Bhaskara lá for igual a zero, né? Então, tudo que está dentro da raiz aqui, ela vira igual a zero, tá? Que é quando esse parâmetro fica igual a esse. Então, um menos o outro vai dar zero, tá? E daí, o lambda vai dar só R sobre 2L, tá? Vai dar somente esse termo aqui, ó. Por isso que eles são iguais, tá? Então, a equação ela vai ser bem parecida com a de antes, tá? Então, ele vai fazer isso aqui, ó, e vai fazer isso aqui. Só que ele demora um pouco mais para ir para zero. Ele fica um pouco mais lento, tá? Ele demora um pouco mais para ir para zero. E essa tracejada aqui, pessoal, é só uma exponencial aqui, que nem a da anterior, e ele intercepta
esse cara aqui nesse ponto 1 sobre alfa, que é o 1 sobre o coeficiente de amortecimento. Não precisa saber isso aqui, tá, pessoal? Só para mostrar para vocês, tá? E o terceiro caso, pessoal, que é o caso mais complicado de fazer, né? Quando eu tenho raízes complexas conjugadas, tá? Então, meu lambda, eu vou ter um lambda 1 e 2, que ele vai ser um A mais um JB, tá? O que é o J, pessoal? O J é um número complexo, tá? Vocês viram lá no ensino médio, provavelmente, como sendo um I, tá? Só que aqui, em circuitos elétricos 1 e 2, vocês usam o J no lugar do I, porque o I já é a corrente, tá? Então, a gente usa J. Todos os livros que vocês vão pegar vai ser J e não I, tá? Quanto que vale o número complexo? É a raiz de menos 1, tá? Que é um número que foi criado lá por Euler para trabalhar com equações onde não era possível tirar a raiz de número negativo. Então ele só chamou de um J e a gente segue os cálculos normalmente, tá? Nós teremos essa equação aqui, né, que ela é com os dois lambdas, agora eles são diferentes, não precisa colocar aquele T, que nem no caso anterior, tá? E daí vai ficar assim. Então, as raízes vão ser nesse formato aqui, né? Nesse caso, então, ele vai ser a raiz complexa, ou seja, a parte negativa dentro da raiz vai ser maior. Então, o resultado aqui dentro vai dar negativo. Por isso que ele vai dar uma raiz complexa, tá? Como é que era quando eu tinha mostrado antes? Era menos alfa, e daí mais j, e aqui dentro era alfa ao quadrado menos ômega zero, se vocês quiserem voltar nos slides anteriores. Só que o que é o ômega zero? É essa parcela aqui, ó. Só que ela é maior do que essa. Então ele veio para frente e foi colocado o menos, ficou assim, ó, né? Só essa parcela ficou ômega zero ao quadrado menos alfa, né? Foi trocado de lugar e ficou com um coeficiente positivo, tá? E foi colocado um menos 1 na frente. E daí tirado toda a raiz, tá? Então ficou raiz de menos 1 aqui. E essa outra parcela ficou dentro da raiz, ó, tá? Por isso que veio um j para fora aqui, tá? Daí esse termo alfa vai ficar assim, e esse termo que está dentro da raiz foi dado um outro nome, chamado de ômega d, tá? Ômega d é chamado de frequência natural amortecida, tá? Que é a frequência que o sistema vai oscilar, tá? Então, isso aqui é chamado de ômega d, frequência natural amortecida, tá? Então, que na verdade é a mesma coisa que escrever nesse formato aqui, tá, pessoal? Que é um número, né? Um número complexo, ele é composto pela parte real e a parte imaginária, né? Que é o vezes j. E daí esse número está escrito de outra forma, tá? Então vai ser uma hora que vai ser com mais e outra hora vai ser com menos, tá? É só um nome que é dado, tá? E o coeficiente de amortecimento eu já mostrei para vocês. Então, agora, esse número complexo vai vir na exponencial, tá? Isso aqui eu acredito que vocês nunca viram, tá? Que é exponencial de número complexo, tá? Isso existe, tá? E a gente usa a chamada relação de Euler, tá? Ela é a seguinte, e elevado num número complexo, tá? A gente troca a parte real, né? Como a gente tem, digamos assim, vou colocar aqui, e na menos alfa mais j ômega d. Isso aqui, pessoal, é a soma da exponencial, a mesma coisa que fazer um produto. Então, fica menos alfa vezes e na menos j ômega d. E isso aqui é um número complexo. Daí a gente usa essa relação aqui, ó, e na menos j ômega d vira isso aqui, ó, tá? Vira cosseno do argumento mais j vezes seno, tá? Então, a exponencial complexa se transforma num seno e num cosseno complexo, tá? Bem louco isso aqui, tá? Então, vou fazer só um exemplo aqui. Então, se eu tivesse assim, por exemplo, e na menos 2j, tá? Isso aqui vira cosseno de 2 menos, né? Esse sinal vem junto, j seno de 2, tá? Beleza? Se eu tivesse agora, por exemplo, um número assim, e na mais 2 menos 3j, isso aqui, pessoal, a mesma coisa que e na 2 vezes e na menos 3j, tá? Porque quando eu faço o produto e a base da exponencial é a mesma, eu somo os expoentes, tá? E na 2 fica e na 2 vezes, e agora isso aqui a gente usa a relação de Euler, tá? Então vai ficar cosseno de 3 menos j seno de 3, tá? Então isso aqui, assim que a gente usa a relação de Euler, tá? Que é uma exponencial, o argumento que está aqui dentro vai vir dentro do cosseno,
e depois vai ficar, o sinal vem junto, vai ficar menos J seno do que tiver aqui na frente, tá? Beleza? Então, assim que a gente utiliza a relação de Euler. Tá? Vou apagar essa riscaria. Ok? Então, vamos pegar e usar a relação de Euler aqui dentro. Então, usando a relação, né? Então, no lugar EC na menos alfa, ó, menos alfa vai multiplicar pelo t aqui, ó, e vai vir para frente. Então, vai aparecer aqui, ó. E aqui vai ficar A2 vezes E na menos alfa t também, que vai aparecer aqui, ó, tá? E aqui vai ficar um A1 e aqui vai ficar um A2. E aqui vai ficar E na mais J ômega dt, e aqui vai ficar E na menos J ômega dt. Que daí é esse caso aqui, ó, e esse caso aqui, ó, tá? Então aqui dentro vai ficar cosseno de ômega t mais, né, J seno de ômega t, e aqui vai ficar cosseno de ômega t menos J seno de ômega dt. Daí nós podemos agrupar alguns termos. Ó. Esse E na alfa t e esse E na alfa t eu posso colocar em evidência. Tá? E daí aqui tem cosseno de ômega t e aqui tem cosseno de ômega t. Então eu vou somar aqui, vai ficar A1 mais A2, vai vir aqui. E depois vai ficar, aqui tem J vezes A1, e aqui tem menos J vezes A2. Tá? Então vai ficar A1 menos A2 vezes J vezes o seno. Tá? E a gente troca o K1 aqui, ou o A1 mais A2 a gente troca por uma outra constante, e o J1 menos A2 chama de outra constante, tá? Do K2. E daí a equação fica nesse formato assim. Tá? Então lembra que antes tinha uma exponencial, tá? Era um sistema com exponencial. Aqui também vai ser uma exponencial, só que com um termo seno e cosseno. Então ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai ter uma exponencial multiplicando um seno e cosseno. Então ele vai fazer isso aqui, ó. A exponencial vai ser o decaimento dessa sistema que está oscilando, tá? Porque essa exponencial ela vai, quando o tempo tende ao infinito, isso aqui vai dar zero. Então esse sistema vai ir para zero também, tá? Lá no final, só que ele vai ir oscilando para zero, tá? Beleza? Então, resumo, nós vamos ter uma equação que é exponenciais lá, daí nós vamos tirar a raiz, encontrar a equação característica, e as raízes vão dar complexas conjugadas, tá? Complexas conjugadas, que daí nós vamos substituir lá dentro, fazer algumas simplificações e ele vai virar essa equação aqui, tá? E essa equação, então, como eu já falei, ela é uma exponencial, tá? Uma exponencial que ela vai indo para zero com essa taxa de decaimento aqui dado por esse cara aqui, por n menos alfa t. Por isso que esse alfa é chamado de coeficiente de amortecimento, porque ele vai amortecendo essa exponencial. Ela vai matando a exponencial. Ela vai indo para zero, tá? É daí que vem o nome coeficiente de amortecimento. E a frequência natural, pessoal, amortecida, é essa frequência aqui, ó, com que essa senoide oscila, tá? Então o período é 2π sobre ômega d, tá? A frequência é ômega d em radianos por segundo, tá? Beleza? Por isso que é bem mais complicado. Sendo segunda ordem, é mais complicado. Tá? Beleza? Então, não tem melhor do que nós pegar e fazer um exemplo. Tá? Vamos fazer um exemplo do sistema de segunda ordem aí para vocês verificar aí que não é tão difícil assim também. Só que vocês não estão acostumados a trabalhar com essas relações aí e que pode complicar um pouquinho. Tá? Mas vamos tentar resolver isso aí para ver se a gente consegue. Então vamos lá, pessoal, vamos fazer esse exercício aqui, ó, que é um circuito que ele tem uma fonte, tá? Só que daí ele serve para colocar a condição inicial e daí ele vai trocar para a posição B e vai ficar um circuito RLC série, tá? Então calcular as condições iniciais e finais do circuito, calcular então a corrente e a tensão a corrente no indutor e a tensão no capacitor e depois verificar as condições iniciais com as equações e para ver se a gente encontrou a equação correta, tá? Então vamos lá, vamos fazer esse exercício aí.